A paz do Senhor, irmãos. Bem perto está. Você crê nisso? Que o Senhor Jesus bem perto está? O melhor lugar, a melhor parte é estar aos pés do Senhor, bem pertinho dEle. Ouvindo a voz dEle, sentindo a presença dEle. Não há lugar melhor. E é o único lugar que pode te garantir paz, alegria, realização de vida. É na presença do Senhor. Essa presença maravilhosa que nós devemos valorizar, que nós devemos buscar e que nós devemos nos esforçar para estar. Amai ao Senhor em primeiro lugar e ao próximo como a ti mesmo. E não tem mandamentos maiores que esse. Irmãos, tem uma passagem que está em Mateus 14, versículo 22. Eu quero te convidar para abrir e ler comigo. Mateus 14, do 22 ao 33. E é uma passagem maravilhosa que nos deixa uma revelação tão grande e um ensinamento tão profundo. Que nunca me cansa meditar e falar sobre esse texto. Em Mateus 14, 22, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E Deus quer que todos nós aprendemos a caminhar por cima do mar. Ele espera isso de nós. Ele quer isso para nós. Porque isso vai nos fazer bem. Isso vai nos tornar frutíferos, produtivos. Vai nos fazer viver uma vida em paz. Versículo 26, os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. E a gente vai falar ainda mais para frente sobre medo, só quero que os irmãos guardem isso no coração de vocês. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo. Em outra passagem diz, tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Tende bom ânimo e não temais. Isso ele estava falando para quem? Para a multidão, meus irmãos? Não, ele já estava no meio do mar. Quem entrou no barco? Os discípulos. Você é discípulo de Jesus, meu irmão? Jesus te diz, não temais.
E quantas vezes vivemos com medo, vivemos angustiados, ansiosos, preocupados, temerosos, apavorados. Se Jesus nos diz, tem de bom ânimo, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, porque Jesus é amor, Ele é maravilhoso, Ele quer o melhor para nós, e Ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E eu sei, estou certo, que você, quando se converteu e experimentou o que é a presença do Espírito Santo de Deus habitando em você, você sabe o que é andar sobre as águas. Onde mais nada importava, onde o medo cessava, onde as preocupações não existiam mais, porque você tinha recebido o que era mais importante, que é a presença do Espírito Santo no seu coração. E ali você sabe o que é andar sobre as águas. Não importa a conjuntura, não importa o que aconteça, você estava feliz. Não importa se estava caindo o mundo do seu lado, você estava realizado porque o Espírito Santo de Deus habita em você. E Pedro também experimentou disso, e ele andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, o que aconteceu? Teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. O vento vem, meus irmãos. A palavra diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O vento ele vem, e a palavra nos orienta que ele vem. Ela nos prepara, ela antecipa. Mas por vezes nós nos esquecemos e nós ficamos com medo. E o medo paralisa. E o medo prostra. O medo, ele te torna, por vezes, manco, aleijado. O medo te faz viver, sem viver, a vida abundante que Deus tem para você. Porque você não consegue aproveitar as coisas boas que Deus faz na sua vida. Porque nós começamos a olhar o gigante e não olhar para o Senhor, que é muito maior que o gigante. E ele ficou com medo. E ele começou a ir para o fundo. E quantos com os sentidos amortizados, congelados, amortecidos, já se acostumou com o vento forte? Já se acostumou a ter medo do vento forte? E nem pedir socorro para Jesus pede mais.
Meus irmãos, ele começou a afundar. E ele teve medo. Mas uma coisa certa ele fez. Ele clamou o nome do Senhor Jesus. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E todos nós precisamos ser salvos, meus irmãos. Jesus disse numa parábola que iam ser semeados no caminho sementes, e algumas iam ficar entre pedregais, outras iam secar, outras iam ficar entre espinhos. Meu irmão, não permita que isso aconteça na sua vida. Não permita que o medo sufoque, que as afrontas façam secar a semente que foi plantada na sua vida. Senhor, salva-me, ele disse. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E eu quero frisar aqui nesse texto, meus irmãos, que Jesus só estendeu a mão. Se ele só estendeu a mão, quer dizer que ele estava bem perto, meus irmãos. Jesus está habitando dentro de você. Ele está bem perto. Às vezes o medo, o vento, a tempestade, as ondas, nos impedem de perceber o quão próximo Ele está de você. Mas a palavra fala que nunca se ouviu falar de um Deus assim que trabalha por aqueles que nele confiam. Jesus trabalha por você, você vendo ou não, você percebendo ou não, você sentindo ou não, você reconhecendo ou não, você sendo grato ou não, Deus trabalha por você. Por um só motivo, porque Ele te ama. E porque Ele te fez filho, porque Ele te fez amigo. E Ele se importa com você. E Ele está nos orientando. Meu discípulo, ventos virão, mas não deixe o medo tomar conta da sua vida e te fazer afundar. E ele estendeu a mão, o segurou e disse-lhe, como ensinando: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Eu estou aqui do seu lado. Por que duvidaste? Estou bem perto de você. Eu já te fiz me conhecer. Eu já lhe mostrei a minha presença. Eu já falei ao teu coração. Eu já te salvei. Eu já te separei. Eu já te escolhi. Eu já te capacitei. Não duvide, tem bom ânimo. E anda por cima das águas. Não porque você tem alguma coisa em você mesmo, mas porque o teu Deus é um Deus onipotente. E quando subiram para o barco, o que aconteceu? Acalmou o vento.
Meus irmãos, eu não sei se o vento veio do inimigo, eu não sei se o vento veio do próprio Deus para dar um ensinamento para Pedro, mas eu sei que quando subiram no barco, o vento acalmou. Porque o Senhor Jesus é dono de todas as coisas. E quando Ele quer, Ele faz o vento acalmar. E a palavra diz que sobre vós não vai vir tribulação acima do que podeis suportar. Isso quer dizer que vai vir tribulação. Mas Deus é contigo. E na hora certa, o vento vai acalmar, meu irmão. Só importa estar ao lado de Jesus. Só importa estar no barco junto a Ele. Só importa estar com as mãos nas mãos de Jesus. Confia, meu irmão. Espera. E você vai alcançar em nome de Jesus. Porque a palavra nos garante. Porque o nosso Deus nos garante. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele já se revelou a você, meu irmão. Ele já te deu experiências com Ele. Você não tem um Deus de ouvir falar, mas você tem um Deus de contigo andar. Não duvida, meu irmão. Não duvida da grandeza do seu Deus. Não tenha medo. Não permita que a sua carne possa estar acima do Espírito que Deus te deu. Um Espírito alimentado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito combate contra a carne e a carne contra o Espírito. Mas pela fé, pela prática da fé, o Espírito sempre vai vencer a carne. O Espírito de Deus, agindo no seu espírito, vai vencer as suas emoções, os seus medos, as suas dúvidas, porque Deus é Deus e Ele é maior em nossas vidas. Marcos 4, 35, 41, outra passagem que nos mostra que o nosso Deus é um socorro bem presente no momento da angústia. Marcos 4, 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento. E subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele, Jesus, estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé?
e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, todas as coisas estão debaixo da autoridade de Jesus, porque Deus assim o colocou. Todas as coisas estão debaixo dessa autoridade. Ventos vêm, ondas vêm, tempestades vêm. Mas Deus é contigo, meu irmão. Ele está no seu barco. E na hora certa, quando você tiver aprendido, quando você tiver passado pela experiência, quando você for amadurecido, quando você subir mais um degrau no que Deus tem preparado para a sua vida, ali Jesus vai se levantar e vai falar: agora basta, porque meu servo está pronto, porque meu servo aprendeu, porque o meu servo lutou, porque o meu servo perseverou, porque o meu servo não perdeu a fé, assim como fez José, assim como fez Moisés. Meus irmãos, José foi mandado para ser escravo. E se não bastasse, ele foi mandado para ser preso no cárcere. Mas em nenhum desses momentos, ele voltou atrás no nome do Senhor. Ele lembrava do Deus que o pai dele um dia o ensinou a adorar. E ele falava desse Deus, e ele falava ali como escravo, e ele falava ali como prisioneiro no cárcere. Em momento nenhum, ele duvidou da grandeza do Deus de Israel. Daniel foi levado, sim, como cativo à Babilônia. Só que ali foi uma experiência diferente de José, no princípio. Ele foi colocado como príncipe, depois como príncipe de príncipes. Hoje seria um primeiro-ministro da nação mais poderosa da terra. Mas ele se importava com o povo dele. E ele, quando completou os 70 anos, ele orou para Deus cumprir a promessa da volta do exílio do povo de Israel. E ele não duvidou. E aquele povo foi liberto. Moisés também, como príncipe do Egito, ele se colocou numa situação de perder o seu título por amor aos seus irmãos. Então, meus irmãos, por que eu estou falando duas coisas tão diferentes? José ali no cárcere, porque essa prisão que José experimentou faz muitas pessoas perderem a fé. Mas também a prisão dourada do sucesso, do ego inflado, faz as pessoas se distanciarem da presença de Deus. Porque elas se acham autossuficientes, elas acham que alcançaram o sucesso sozinhas. Mas o mais importante, meus irmãos, não importa aonde Deus te colocar. Não importa a obra que Deus tem na sua vida. Não importa por
quais caminhos Deus tem trabalhado na sua vida. Só uma coisa importa: que Jesus é contigo. Jesus é contigo ali naquela prisão com José. E Jesus é contigo em qualquer lugar de exaltação que Ele possa te colocar também. E aí, meus irmãos, eu não posso deixar de colocar para os irmãos uma passagem que está em João 14, versículo 23. Eu vou... João 14, 23. Não sei quem atentou que na ministração dos dízimos foi falado que existem bênçãos, inúmeras bênçãos, mas que existem ordenanças. E aqui Jesus fala: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Aonde, meu irmão? Nas tábuas do seu coração. Porque se a sua palavra estiver aqui, você vai praticar essa palavra. Se ela só estiver aqui, vira religiosidade, meu irmão. Mas a palavra de Deus tem que estar aqui. Para você viver essa palavra. Para você praticar essa palavra da forma que Deus quer que você pratique. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem vos atemorize. Louvado seja o nome do Senhor. Tende bom ânimo, meu irmão. Não se atemorize. Confia em Deus. Entrega a Ele todos os seus caminhos. Tenha fé. Luta com as armas do Senhor. E Ele fará cumprir na sua vida todo o propósito que Ele tem para você, meu irmão. E o mais importante, se você guardar os mandamentos do Senhor, Ele vai fazer morada na sua vida. Ele vai estar nesse barquinho. E aí, meu irmão, você não precisa temer mais nada. E encerrando o Salmo 18,
versículo 1. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Isso tudo aconteceu com os servos do Senhor, meus irmãos. Até com o rei Davi. Não é exclusividade sua. Na angústia invoquei ao Senhor, como fez Pedro, e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Meu irmão, Deus não tem um ouvido problemático, mas Ele ouve a sua voz. Mesmo sendo tão grande, Ele está aí pertinho de você. Se você não consegue sozinho, clama ao Senhor, luta, busca. E Ele vai te pegar pela mão e vai te colocar num lugar seguro. Porque Ele é tudo isso aqui que o salmista falou dele, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador.